Amém. Abra sua Bíblia, amado irmão, no livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós estamos vendo essa nuvem de testemunhas lá em Hebreus 11, esses heróis da fé. E eles são um exemplo maravilhoso para mim e para você. E existem nesses heróis da fé marcas distintivas que os diferem de qualquer outra pessoa, ok? Então eles têm essas marcas maravilhosas. E obviamente a marca mais importante é a fé que eles têm em Deus, é a fé que eles têm no Senhor da glória. Mas uma outra marca extraordinária que eles têm, que os difere de tudo e que todos têm a mesma marca, é uma vida fervorosa de oração. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com você nesta noite, sobre a vida de oração dos heróis da fé. Obviamente seria muito difícil fazer isso com todos os heróis da fé, então vamos pegar ali aqueles que estão antes do dilúvio, onde o texto sagrado começa para a gente começar a meditar. E de fato, irmãos, a fé desses homens é maravilhosa. Diz assim, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio da fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele, embora esteja morto. Por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado, pois antes de ser levado, recebeu um testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa ou é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Meus amados irmãos, esse texto maravilhoso do livro de Hebreus, ele nos mostra uma vida tão poderosa de oração, que está por trás dessa fé que opera de maneira tão maravilhosa. De fato, como vai dizer Romanos capítulo 10, a fé vem quando você ouve a mensagem da palavra de Deus. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é o pão que alimenta a fé, mas a oração é a água que nutre essa mesma fé. Sem o alimento nós perecemos, e sem a palavra de Deus, e sem uma verdadeira e fervorosa vida de oração, a nossa fé vai fracassar, com certeza. Então, exatamente aqui está o autor de Hebreus, mostrando a esses irmãos como esses homens de fé sobreviveram, venceram, lutaram, conquistaram e foram uma grande bênção na mão de Deus. E eles tinham essa marca distintiva, que era uma verdadeira vida de oração fervorosa. E é exatamente isso que nós precisamos ter, uma vida fervorosa de oração. Meus irmãos, o meu objetivo é que você saia daqui mais apaixonado por Deus, é que você saia daqui mais desejoso de orar,
O meu objetivo é que você tenha uma fé mais fortalecida pela palavra e pela oração. É estimular você e a mim a uma vida mais intensa, mais profunda de oração, tendo em vista que esses amados irmãos que estão antes do dilúvio. E é interessante isso, meus irmãos, porque a gente vive num tempo pós-moderno. A gente não quer olhar para trás, a gente não quer olhar para situações muito para trás. A gente teve a pandemia aí no ano de 2021, e a gente errou tanto como nações, como mundo, simplesmente porque não olhamos há um século antes, que epidemias aconteceram um século atrás, e nós não olhamos para simplesmente analisar coisas simples, e que erramos naquilo que jamais deveríamos ter errado. Então essa ideia de olhar para trás, para o mundo pós-moderno, não é uma coisa que funciona muito bem. Imagine olhar para o mundo antes do dilúvio, talvez 6.000 anos atrás. Não temos uma data exata do dilúvio, mas é exatamente isso. Mas você vai ver que Jesus falou do dilúvio. Ele falou do dilúvio em Mateus capítulo 24. Você vai ver Paulo, você vai ver Pedro, você vai ver Judas, você vai ver Isaías, você vai ver Daniel. Veja, nós temos quantos homens de Deus nas Escrituras Sagradas, olhando para trás e vendo, olha, o que aconteceu aí, desde a queda até o dilúvio, não temos uma data, um tempo específico para isso, talvez 2.000 anos, talvez 5, 10.000 anos entre a queda e o dilúvio, não dá para saber. Mas geralmente o consenso aí são de 2.000 anos, mas ninguém pode bater o martelo. Esse período aí, antes do dilúvio, parece que ele é uma fotografia do fim dos tempos. E é exatamente essa é a tônica que Jesus traz em Mateus 24, que Pedro, que Paulo, que Judas trazem da segunda vinda de Jesus. Então olhar para esse momento é não apenas olhar para o hoje, mas é também olhar para o futuro. E como esses homens aqui, antes do dilúvio, Abel, Enoque e agora Noé, como esses 3 homens, eles foram tão poderosos em Deus, numa vida tão fervorosa de oração, e uma fé tão extraordinária que os sustentou em momentos tão difíceis. Como é importante a gente olhar para eles e dizer, meu Deus, eu preciso imitar a fé desses irmãos, eu preciso imitar a vida de oração desses irmãos, para que eu viva hoje no espelho do que eles viveram, naquilo que eles viveram. Posso eu hoje imitar a fé que eles tiveram, a vida intensa e profunda de oração que eles tiveram. Então, esse é um ponto muito importante. O autor de Hebreus define fé para mim e para você, ok? A fé ele está definindo aí no versículo 1, olha o texto. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Isso é fé, confiança e certeza. Confiança em Deus e certeza naquilo que Deus está dizendo. Isso é fé. Agora olha o versículo anterior, capítulo 10, versículo 39, olha lá. Você vai ver o que é fé, mas no sentido negativo do que não é fé, ok? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Então quem retrocede é para a perdição, ok? Quem deixa a fé é para a perdição. Quem retrocede, quem desobedece, quem volta atrás da sua vida cristã é para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então veja, retroceder é o oposto da fé. Então fé é o que? É confiança, é permanência, é persistência, é obediência, é aliança, ok? É compromisso. Isso é fé. É o oposto de retroceder. É estar firme, é resistir, é permanecer, é prevalecer, é estar firme em obediência ao Senhor, é confiar em Deus, é estar ali avançando na
sua palavra. Isso é fé. Então quem retrocede, quem desobedece, quem vai contra a palavra, lembrando que a palavra que gera fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quem vai contra a palavra de Deus, vai contra a fé cristã. Então, a fé cristã, ela se fundamenta na palavra de Deus, não naquilo que eu sinto, ou que eu acho, ou que eu penso, ou que eu digo. Porque fé você vai encontrar em qualquer lugar. Qualquer lugar você vai encontrar. No budismo você encontra fé, no espiritismo você encontra fé, no catolicismo você encontra fé, você encontra fé no ateísmo, você encontra fé. A pessoa não crê em Deus, mas crê no dinheiro, crê em si mesmo, no esforço, no trabalho. Ninguém vive sem fé. Todos têm uma fé, mas existe uma fé verdadeira. É a fé dos eleitos de Deus. É a fé cristã, que não se baseia no que eu acho, no que eu penso, no que eu sinto, mas se baseia única e inteiramente no que está escrito, na palavra de Deus. Essa é a fé que salva. Essa é a fé cristã, a verdadeira fé cristã. Essa fé, ela nasce da palavra. É uma planta que nasce no solo das Escrituras, mas que é regada pela oração, pela presença, pela comunhão, pela intimidade com Deus, ok? E o primeiro exemplo maravilhoso que nós temos aí é exatamente o de Abel. Olha o versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ele ainda fala, ok? O primeiro a fazer o sacrifício foi Deus, não foi Abel. Quando Adão e Eva estão lá no jardim, tinham pecado, Deus está ali falando com eles e com a serpente, ali naquele momento, depois de Deus trazer as consequências do pecado sobre eles, Deus, diz o texto lá em Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus matou um animal, tirou a pele do animal e fez vestimentas para eles. Então Deus está cobrindo a vergonha, a nudez de Adão e Eva ali. Mas a primeira pessoa a fazer um culto a Deus na Bíblia é Abel. Esse homem que deu início ao culto ao Senhor. Ele é o filho mais novo de Adão e Eva. Primeiro veio Caim, depois Abel. E ele é alguém que está buscando a Deus. Ele é alguém que adora a Deus. Ele é alguém que depende de Deus. Ele é alguém que reconheceu a Deus como o Senhor, o soberano, o único e verdadeiro Deus, o dono e o criador de todas as coisas. Por isso ele adora a Deus, por isso ele exalta a Deus, por isso ele traz do melhor do seu gado, das primícias do seu rebanho, uma oferta ao Senhor. Ele adora a Deus, ele reconhece quem é o Senhor, ele exalta a Deus. Abel é alguém que adora a Deus em espírito e em verdade. Abel é um homem de Deus, irmão. Ele é o primeiro a cultuar a Deus. Ele é um homem de oração. É um homem de oração, um homem que está buscando a face de Deus. A Bíblia vai dizer que do Senhor, no capítulo 3 de Gênesis, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, da pessoa de Abel, da vida de Abel. Abel andava com Deus, Abel estava em comunhão com o Senhor, Abel estava buscando a Deus. Enquanto ele viu seu pai e sua mãe caídos, enquanto ele viu seu irmão caído, enquanto ele os viu abandonando o Senhor, voltando-se contra Deus, porque não vemos Adão e Eva cultuando ao Senhor, não vemos Caim de verdade adorando a Deus, mas meramente religioso ali ele estava. Nós vemos Abel adorando ao Senhor
de todo o coração. Meu amado irmão, nós precisamos ser assim como Abel, ser justos como Abel. Precisamos viver essa vida pela fé, oferecendo a Deus um sacrifício superior pela fé. Mas, meus irmãos, aqui está Abel coberto por esta graça justificadora de Deus. Abel está buscando perdão. Abel é um homem consciente do pecado. Ele traz diante de Deus não apenas o reconhecimento, sabendo que tudo vem de Deus, que ele depende de Deus, que ele precisa de Deus, mas ele está reconhecendo que precisa do perdão de Deus. O sacrifício de Abel, ele é tão superior, porque ele aponta para Cristo Jesus. Ali estão animais inocentes morrendo no lugar de Abel. Esses sacrifícios apontam para Cristo Jesus. Todo o Evangelho que Abel tem, toda a Bíblia que Abel tem, é Gênesis 3,15. É toda a Bíblia dele. Foi aquilo que ele ouviu de Adão e Eva, dos seus pais. Quando Deus está dizendo para a serpente: porque agiste assim? Eis que ponho entre ti, serpente, e a mulher, inimizade entre vocês dois, entre a sua descendência, serpente, e o descendente da mulher. Ele, o descendente da mulher, pisará a sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É toda a Bíblia de Abel. E nessa esperança, nessa fé, nesse reconhecimento, ele ama o Senhor, ele busca o Senhor. Ali está Abel buscando a misericórdia, o perdão, olhando unicamente para o Salvador que viria, o descendente que Deus levantaria, que esmagaria a serpente, o Salvador, o libertador, que daria fim a todo o mal naquele mundo para sempre, que esmagaria e mataria definitivamente todo o mal naquele mundo. Meus irmãos, aqui está o sacrifício. Por que o sacrifício de Abel é superior? Porque ele está olhando para Cristo. A vida dele olha para Cristo. Ele está vivendo em comunhão. Há um homem buscando a Deus. E depois que Abel morre, nasce Sete. E aí então Sete tem filhos. E tem um homem chamado Enos, que quer dizer fraco. É um dos filhos do neto de Adão. E ali começou-se a invocar a Deus. O culto voltou de novo. O culto voltou de novo. Meus irmãos, olha o exemplo de Abel. Um homem que cultua a Deus. Um homem que toma o culto como algo extremamente importante. Mas um homem de oração, que busca a presença, a face de Deus. Um homem que busca a presença de Deus e que está olhando para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas há algo aqui também no nosso texto, meus irmãos, porque sempre vai haver, sempre, e ali está nítido isso. Veja, olha Gênesis 3,15, não perca esse texto, por favor, não perca esse texto. Fala em Gênesis 3,15. No Evangelho inteiro está nesse versículo, ok? Todo o Evangelho está nesse versículo. Gênesis 3,15. Nunca perca esse versículo. Lembre de João 3,16. Então, lembre de Gênesis 3,15. Olha só esse texto maravilhoso de Gênesis 3,15. Porém, inimizade, quem põe inimizade é Deus, ok? É Deus que põe inimizade. Entre ti, Deus está falando para a serpente, entre ti e a descendência da mulher, ok? Então, veja, há uma descendência da serpente, entre a tua descendência, a descendência de quem? Da serpente, e o seu descendente, que é Cristo. Então, existe uma descendência da serpente. Lembra de Jesus falando para os fariseus? Raça de víboras. É disso que Jesus está falando. Quem são descendentes da serpente? Aqueles religiosos, aqueles homens que estavam lá e que liam a Bíblia, que oravam, que jejuavam, que iam no templo, mas
mas que viviam cheios de ódio em seus corações, amando dinheiro, vivendo uma vida na religiosidade. São os filhos da serpente. E aqui você tem a descendência santa, que começa com o primeiro justo. Quem é? Abel. Abel, o primeiro justo. É ele, o primeiro cristão. E assim a descendência. Você faz parte de qual descendência? Da descendência eleita, meu amado irmão. Daqueles que estão vivendo pela fé. É a igreja, o povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, que viveram pela fé, que viveram em obediência ao Senhor. E você então tem sempre essas duas descendências. E aí você vai ver que essas duas descendências sempre vão existir. Enoque, o sétimo depois de Adão, que é o que vem depois, e depois Noé. Esses são os descendentes da fé. E vem Abraão, depois do dilúvio da Torre de Babel. E aí você vai ver Isaac, Jacó, José. E você vai ver Moisés, Josué. E então você vai ver toda essa descendência que vai seguir ao Senhor. E vem Cristo e a noiva de Cristo. Enfim, essas duas descendências. Então você tem Caim, que era do maligno, vai dizer João. E você tem Abel, que era um filho de Deus. Sempre vai existir isso, e sempre vai existir uma inimizade, não de Abel contra Caim, que a nossa luta não é contra Caim sempre, mas sempre de Caim contra Abel. E essa inimizade, irmão, não tem como se apartar, porque eu lhes dei, disse Jesus, a tua palavra, e o mundo os odiou. Você tem a Bíblia na mão? Tem a Bíblia no seu coração? Não espere que o mundo te ame. Não tem jeito. Não tem como, irmão. O fato de termos a palavra de Deus, de sermos da descendência eleita, não tem como. Por isso que a igreja, ela é sempre um povo perseguido, ela é sempre um povo contracultural, mas para manter sua fé, ela precisa da palavra e de uma vida fervorosa de oração. E foi assim, irmãos, que Abel se manteve firme diante do Senhor. E logo em seguida nós temos Enoque, o sétimo depois de Abraão. Quando você olha 2 Pedro, capítulo 2, depois você dá uma olhada lá, 2 Pedro, capítulo 2, você vai ver falando de Enoque, esse sétimo depois de Adão, que falou da segunda vinda de Jesus. Que coisa tremenda! Que o Senhor queria, os olhos dele estão aonde? Unicamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Judas também vai falar dele, o livro de Judas vai falar dele, aquele livro de um só capítulo, ali já no finalzinho do Novo Testamento, livro extraordinário, uma pérola extraordinária, o livro de Judas. Vai falar também de Enoque, meus irmãos, homens que enfrentaram tantas coisas, que lutaram, mas que mantiveram-se firmes pela fé. E assim você também, meu amado irmão. E quando você olha lá no capítulo, versículo 5, Hebreus 11:5 diz: pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte. Olha para mim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais morrerão. Por que você jamais vai morrer? Porque Cristo vai te ressuscitar. Por que você jamais vai morrer? Porque a vida eterna já opera em você. Veja, Enoque é o tipo de cada cristão. Ele não experimentou a morte. Deus o transladou para ele, porque ele viveu segundo a vontade de Deus. E assim também a igreja. Enoque é um tipo da igreja. Enoque é alguém que pela fé agradou a Deus. Mas olha que coisa maravilhosa. E já não foi encontrado, pois Deus o havia levado, pois antes de ser levado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Deus olhou para ele e disse: eu sou muito feliz
em ver Enoque andando assim. É assim que Deus tem que olhar para você e para mim. Nessa vida, nesse mundo quebrado, esse mundo de pecado, esse mundo em trevas, Deus tem que olhar e dizer assim: eu sou muito feliz por ter meu filho andando assim. Cada um de vocês, um filho amado, um filho querido, andando em santidade, em verdade, em amor, pregando o Evangelho, vivendo para a minha glória. É assim que devemos viver, pela fé. Deus olhando para você e dizendo: eu tenho muita felicidade, eu sou muito feliz, porque eu estou olhando para Ele. Essa é a ideia do texto sagrado. Que coisa maravilhosa, irmão! Deus feliz por ver você, Deus feliz por ver como você anda, como sal da terra e como luz do mundo. Que povo tremendo é a igreja, irmão! Que povo diferente é esse! E o texto sagrado vai falar que Enoque andou com Deus. Lá em Gênesis 5:24 é essa expressão: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Essa é a apresentação do texto de Hebreus capítulo 5. Andou Enoque com Deus. Essa expressão andou significa viver como uma pessoa, caminhar como uma pessoa, conhecer, amar e ser amado, conviver, desenvolver relacionamento, estar em profunda comunhão, relacionamento de aliança e amor, de mútuo conhecimento. Isso é andar. É uma expressão, um hebraísmo. Nós andamos juntos. Eu ando com a minha esposa há 33 anos. Eu ando com ela, eu a conheço, ela me conhece. Nós estamos em relacionamento, em vivência, em convivência. Isso é andar. Andou Enoque com Deus. Isso é uma vida de oração fervorosa. A diálogo, a relacionamento, a comunhão. Irmão, a oração para Abel é uma paixão. Deus é o grande amor da vida de Abel. Abel é de Deus, e tudo que Abel tem é dele. Abel pertence ao Senhor. E agora nós temos Enoque. E Enoque, da mesma maneira, está andando com Deus, em relacionamento de amor com Deus. Por favor, nunca faça da sua vida de oração uma repetição, uma reza. Uma reza. Isso, irmão, é uma afronta. Isso é o oposto da fé. Andar com Deus, nutrir uma fé verdadeiramente cristã, é estar em obediência à palavra, enquanto Deus é meu amigo. Como Deus disse para Abraão: anda na minha presença. Isso é perfeito. E Abraão andou com Deus 100 anos. Foi chamado aos 75 e morreu aos 175. O Senhor era com José. Isso é andar com Deus. E agora o texto sagrado diz que Enoque andou com Deus. E Enoque andou com Deus por 375 anos. Ele andou com Deus. Depois dá uma olhadinha nisso, lá no livro de Gênesis. Não vou dizer o versículo, mas está lá para você dar uma olhadinha. Você vai chegar antes do capítulo 5, para ficar mais fácil. Dá uma lida lá. E ele andou com Deus por 375 anos. Relacionamento profundo, intenso de amor com Deus, pregando a palavra, testemunhando para o mundo caído naquela época. E Deus se alegrou. A palavra alegrar-se aqui profundamente. Deus se alegrou da vida de Enoque, dos motivos de Enoque, dos motivos da vida dele. Qual era a razão da vida de Enoque? Quais eram os propósitos da vida de Enoque? Amar a Deus, conhecer a Deus, caminhar com Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Irmão, eu quero dizer para você que alguém que anda com Deus, alguém que tem uma vida fervorosa de oração, é alguém que está em busca de agradar a Deus, e não a si mesmo. Não a si mesmo. Como Jesus nos ensinou,
Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade nos céus, assim na terra. Irmãos, quem anda com Deus quer agradar a Deus, quer a vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero dizer para você que nem tudo na minha vida e na sua vida é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Muitas vezes nos desviamos da vontade de Deus. Muitas vezes desobedecemos a palavra de Deus. E nós não podemos dizer, Deus, Ele nos dá essa liberdade. Mas Ele corrige ao filho que ama. Ele disciplina a todo aquele que quer bem. Capítulo 12 de Hebreus. Logo ainda, depois, o capítulo 12, ele vai dizer isso. Então, meus irmãos, Deus quer que vivamos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas até na nossa desobediência, Deus vem para nos corrigir. Que você e eu possamos fazer como Enoque, agradar a Deus. Senhor, eu quero alinhar toda a minha vida em obediência à tua palavra. Eu não quero que em nenhuma área da minha vida tu me sondas e me conheças. Senhor, tu de longe sabes os meus pensamentos. Senhor, vê se é em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Eu quero a tua palavra acima de tudo, a tua vontade, o teu querer. Eu quero alinhar toda a minha vida à tua palavra. Meus irmãos, quantas pessoas estão em desobediência à palavra de Deus e querem que alguém venha de uma forma mentirosa e mística dizer que está tudo bem, que Deus está aí, que Deus está fazendo, que é a vontade de Deus o que está acontecendo, quando a própria Bíblia diz justamente o oposto daquilo, que se a vontade de Deus estivesse sendo feita ali, aquilo nunca estaria acontecendo. Nunca estaria, porque a Bíblia dá a ordem justamente o oposto daquilo. Meus irmãos, pastores se levantando para afirmar que tal e tal coisa, eu estou abençoando, Deus está abençoando, Deus está abençoando. Meus irmãos, que perigo. Como diz o profeta Jeremias, esses falsos profetas, sacerdotes, toda elite religiosa do povo de Israel, sabe o que eles estavam dizendo? Paz, paz, povo de Israel. E o profeta Jeremias era o único que está dizendo, não há paz, porque vocês estão contra a palavra de Deus, não há paz. E não existe nada mais mortal do que alguém está dizendo paz, paz, quando as pessoas estão contra a palavra de Deus. Como há arrependimento, como há retorno a Deus, como há correção. Se alguém se levanta e diz paz, paz, porque Jeremias está dizendo, Deus vai mandar os babilônicos aqui, eles vão destruir essas cidades, vão queimar Jerusalém e vão destruir esse templo. E por causa disso ele foi preso, quase 2, 3 vezes morto. Isaías, 300 anos antes, tinha sido morto, cerrado no meio por causa disso, porque ele disse que isso ia acontecer. Jeremias está dizendo, Ezequiel está dizendo, Daniel está dizendo, mas eles são a minoria, e a maioria está dizendo, eu profetizo, eu declaro, eu abençoo, e Deus não está aqui. Meus irmãos, alinhe a sua vida, todos os princípios da sua vida aqui, na palavra de Deus, e dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Isso é andar por fé.
Lembra? Fé verdadeiramente cristã, fundamentada na palavra, regada pela oração, pela comunhão, presença, relacionamento com Deus. Enoque andou com Deus, e então foi levado para o Senhor. E agora Noé, abra lá sua Bíblia em Gênesis 6, agora vem o dilúvio, né? Gênesis 6, versículo 8 e 9, diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Novamente a expressão Noé andava com Deus. Novamente a ideia de comunhão, relacionamento, aliança, compromisso, fidelidade, conhecimento mútuo entre Deus e Noé e Deus. Há relacionamento aqui, há uma vida fervorosa de oração por parte de Noé, assim como Enoque, assim como Abel. Há uma vida fervorosa de oração, e o texto mostra, meus irmãos, que alguém que caminha com Deus tem duas características. Veja o texto sagrado, versículo 9: Noé era um homem justo. Tzedekah é a palavra hebraica aqui, da onde vem a expressão de que Yahweh Tzedekah, né? O Senhor, justiça nossa. Noé era justo, isso é, Noé era um homem que vivia segundo a vontade de Deus, assim como Enoque, que agradou a Deus. Deus olhou para Noé e disse: eu me agrado desse homem. Olha a vida dele, o comportamento dele, os motivos da vida dele, as razões da vida dele, olha o trabalho dele, olha como ele me serve, ele me ama e ele vive em santidade entre os seus contemporâneos. Mas ele é íntegro. A ideia aqui de justo é aquele que faz a vontade de Deus, que obedece a Deus e tem um caráter semelhante ao de Cristo Jesus, ao caráter de Deus. Mas íntegro, alguém íntegro, alguém que não falta pedaços nessa pessoa. Isso é alguém saudável, é alguém que está completo. A ideia aqui é exatamente essa: alguém que não falta nada. Essa mesma expressão é usada para Jó também, que vem antes do dilúvio. É um homem íntegro, e Deus diz isso para Satanás: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro. Meus irmãos, mas quando você entende que essa expressão, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, Mateus 24 e 38, quando Jesus está falando da sua segunda vinda, no seu sermão profético, e ele vai usar exatamente como um exemplo histórico esse momento de Noé para a sua segunda vinda, e ele vai falar exatamente do arrebatamento. Um será tomado e deixado outro. Exatamente nesse momento que ele vai falar isso, ele vai dizer em Mateus 24 e 38: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será quando? Na vinda do Filho do Homem. Como é que vai estar o mundo? Como na época de Noé. Por isso que olhar para o tempo antes do dilúvio é tão importante. Porque quando você olha esse momento que vem de Abel, da queda de Adão e Eva, até o dilúvio, nós vemos um mundo que colapsou. Só tinha um homem justo servindo a Deus. Enoque já tinha ido, já tinha partido em glória, tinha sido levado para Deus. Abel já tinha morrido, todos os homens de Deus já tinham morrido, e agora só restou um homem de Deus. Quem é?
um grupo só de pessoas, localizadas no mesmo local, todos haviam se pervertido e indo contra o próprio Deus. E só tem um homem justo servindo o Senhor, Noé. E Noé passou 120 anos pregando o arrependimento e construindo a arca. 120 anos pregando o arrependimento e construindo a arca. E nenhuma pessoa se converteu. Nenhuma pessoa se converteu. O ministério mais longo da Bíblia e menos frutífero. Nenhuma pessoa se converteu. 120 anos. Só salvou Noé e a sua família. E um dos seus filhos era da descendência da serpente, Cã. Que depois lá no capítulo 8 você vai ver Cã agindo contra o seu próprio pai e montando o que nós chamamos Canaã, de onde vem toda aquela perversidade contra Deus, e que depois Deus teve que tirar aquele povo todinho de lá com Josué. Enfim, esses são os dias de hoje. Quem vai sobreviver? Aqueles que andam com Deus. Está andando com Deus, irmão? Está obedecendo a Deus? Está vivendo com Deus? Feliz em Deus? Cultuando a Deus? Amando a Deus? Adorando a Deus? Fundamentado na palavra de Deus? Fervoroso em oração? Isso, irmão, é o que sustenta a vida de todos esses homens. Veja que tudo deles é incomum. Eles estão fundamentados na palavra de Deus que eles tinham. Olha, veja Abel. Abel tem quanto da Bíblia? Um versículo, lembra? Gênesis 3,15. Quanto de Bíblia tem Enoque? Gênesis 3,15. Quanto de Bíblia tem Noé? Gênesis 3,15. Quanto de Bíblia você tem? Quanto da Bíblia você tem? Eles tinham um versículo. E toda a vida dele se fundamentou naquela palavra. E você? Quanto da Bíblia você tem? Imagina se esses homens tivessem todas as escrituras igual você e eu temos. O amor que eles não teriam à palavra de Deus, a dedicação, o empenho. Irmãos, a gente gasta tanto do nosso dia com tanta inutilidade, tanta coisa inútil, besteira, bobagem. Como temos que usar em disso? Nenhuma geração gastou tanto tempo à toa como a nossa, com tanta ninharia, porcaria, inutilidade. E você termina o dia, nem a Bíblia pegou. E você vai dizer para Deus: eu não tive tempo. Oh, querido. E veja, a ideia de andar com Deus é da onde Paulo tira, provavelmente, a expressão orai sem cessar. Andar com Deus, estar com Deus, caminhar com Deus, meditar em Deus, adorar a Deus, falar com Deus, ouvir a Deus, viver para Deus, exaltar a Deus, testemunhar de Deus, mas sede de Deus. Esses homens andaram com Deus, e é isso o que nós precisamos fazer. Esses homens e você. E a ordem é para mim e para você. Eu sou Deus, eu sou o El Shaddai. Abraão, eu sou todo poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro, ser perfeito. Que Deus nos ajude a cultivar uma vida fervorosa de oração, que vai regar essa fé que está nesse solo da palavra de Deus. Vamos ficar de bem, orar. Feche seus
meu amado irmão,